Edição especial do programa Estilo Saúde Fastcast. Em poucos momentos você consegue ter dicas de como se cuidar melhor, cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Hoje eu estou com a doutora Viviane Pandini. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Lu. Então, tá bom. A Vivi veio falar hoje de a importância de a criança respirar bem, né? Então você aí que tem um filhinho pequeno, que vive com o nariz entupido, respirando pela boca, isso pode ser um problema. Então, Vivi, conta aí pro pessoal qual a importância de uma criança respirar bem. Pois é, Lu, o nariz fisiologicamente ele foi feito para ser usado, né? É ele que aquece, filtra, umidifica o ar que a gente respira que entra para o nosso pulmão. Se ele entra pela boca, não tem filtro. Então a chance de se contaminar com vírus e bactérias é muito maior. O nariz, o aporte de oxigênio pelo nariz também é 20% maior do que pela boca. Então só daí a gente já vê o quanto é importante. Falando do desenvolvimento da criança, o nariz ele guia todo o crescimento facial, né, da criança. O terço médio inferior de crescimento de maxila e mandíbula dependem muito da respiração nasal. O encaixe dos dentes depende da respiração nasal, né? De um modo geral também, falando do desenvolvimento global da criança, a respiração, quando a criança respira pelo nariz e não pela boca, o desenvolvimento se dá de uma forma completa. Pela boca, a criança acaba roncando, não fazendo o sono REM, que é uma parcela importante do sono, onde a criança produz hormônio. Então, o hormônio de crescimento é produzido durante o sono. Aquela história que a gente cresce quando a gente dorme das nossas avós é verdade, né? Então, a criança que faz xixi na cama, por exemplo, pode ter relação com o fato de não respirar bem. Então, todos esses fatores, né, o desenvolvimento do crescimento, como que se a criança vai bem na escola ou não, porque a sedimentação do conhecimento é durante o sono. Então, respirar pelo nariz é muito importante. E hoje ainda você vê muitos casos assim, por exemplo, a criança respira pela boca, mas a mamãe demorou para se atentar e aí você já recebe a criança numa fase um pouco mais... Assim, algumas crianças que poderiam ter iniciado esse tratamento anteriormente se a mamãe tivesse ficado mais atenta a essa respiração bucal? Com certeza, a gente vê bastante, né? E o que a gente mais vê é que quanto mais velho, mais sequela. Então, mais difícil de tratar é. Então, muitas vezes uma criança pequena, ela pode ser corrigida com cirurgia ou tratamento clínico, e quando ela está mais velha, pode precisar aí de tratamentos adjuvantes, né? Tratar com dentista também, tratar com fono, porque ficam sequelas dessa respiração oral. Você trata aí da parte do otorrino, eu fico na parte da dermato. Dentro da dermato a gente tem várias patologias que são relacionadas aos problemas alérgicos e tudo, né, como a dermatite atópica. Exatamente. E aí a gente fala da face do atópico. Essa face ela sempre vai existir num paciente atópico, que é respirador bucal, ou se a mamãe conseguir identificar precocemente, aquela olheira não fica tão funda, às vezes o queixinho não fica tão retraído. Com certeza, isso é moldável, né? Então, quanto antes, melhor tratamento. E não existe idade certa para tratar, porque muitas vezes você tem aquela ideia de que precisa esperar os 5 anos, precisa esperar os 6 anos. E na verdade não, a gente trata de forma mais precoce possível quando se tem sintoma e necessidade de tratar. Quanto mais precoce, menos sequela e menos faces típicas essa criança vai ter. Excelente. Bom, e as principais causas de obstrução nasal são quais? Ah, sim. Então isso é muito recorrente, né? Principalmente no nosso consultório. Existem várias causas, tem as causas genéticas, as atresias de Coana, as outras causas do pólipo antrocoanal, mas as mais comuns são duas, principalmente a hipertrofia de corneto, que acontece por conta das rinites, então as rinites alérgicas e as não alérgicas também, como por exemplo essas por variações climáticas, as rinites hormonais, etc. E a hipertrofia de adenoide, né, que é aquela carninha que cresce lá no fundo do nariz e atrapalha toda a fisiologia nasal da criança. E aí, diagnosticada a obstrução, se forem, por exemplo, adenoide, é cirúrgico? Depende. Depende. Muitas vezes a gente consegue tratar esse nariz para que essa adenoide fique ali num tamanho mediano,
sem atrapalhar e muitas vezes a gente consegue evitar a cirurgia, mas precisa de segmento contínuo e acompanhamento. Excelente. Eu imagino que também você deve receber muitas mamães assim desesperadas, falar, essa criança não melhora nunca, né? Porque era uma queixa que, né, como eu sou atópica, lá em casa minha mãe falava, cara, você não para de ficar doente, que droga, eu preciso trabalhar. Então, procurando um atendimento adequado, fazendo um tratamento, eu acho que essa mamãe, eventualmente, claro que é uma criança mais sensível e tal, uma criança atópica, por exemplo, mas essa mamãe consegue ter um pouquinho mais de folga, talvez, se ela fizer uma prevenção. Eu sempre falo que quando a mãe aprende a tratar, ela não precisa nem voltar no médico. Então, com o tempo, ela vai adquirindo esse manejo, principalmente das alergias. Ela vai adquirindo o manejo de como tratar, o quanto pode usar de determinada medicação. Faz a lavagem nasal, que é muito importante nesses pacientes. Então, a própria mãe aprende a tratar, né? Claro que com o respaldo do médico, mas ela mesma já começa a iniciar o tratamento sem precisar levar na consulta, por exemplo, depois de um tempo, né, de acompanhamento. Excelente. Gente, doutora Viviane Pandini, então, veio dar esse esclarecimento, principalmente para tratar da saúde das crianças. Você que é mamãe, que está até perdendo a sua saúde, porque não aguenta mais ver o seu filho, sua filha dodóis aí, por problemas respiratórios. Doutora Viviane, ela é maravilhosa no que ela faz. E saber essas dicas aí de como evitar essas situações ruins, né? Ninguém gosta de ficar doente, né, Vivi? Vamos fazer esse narizinho funcionar, né? Isso mesmo. Muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast, Vivi. Obrigada, Lu. Foi um prazer. Obrigada. O prazer é meu. Beijão.